Olá, muito bom dia, seja você muito bem-vindo a mais um programa nesta manhã, programa Café Teológico, você que sempre nos acompanha através desta live, você que está posteriormente também nos assistindo, você é bem-vindo, manhã de sábado, hoje dia 24 de maio de 2025, estamos aqui para estudar com você mais um salmo, hoje Salmo 55, já vai pegando a sua Bíblia, vamos juntos hoje acompanhar esse estudo muito importante para que você também cresça comigo no conhecimento da palavra de Deus. Esta que mais uma vez fala ao nosso coração, nos anima, nos desperta e nos faz olhar sempre para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Acompanhe conosco, aproveite você que está também nos assistindo lá no Instagram ou no YouTube, posteriormente, compartilhe com os seus. Quero aqui também convidar você a deixar seus comentários, sua curtida, para que você também seja um instrumento nas mãos de Deus a continuar jogando esta palavra adiante e fazendo com que a missão que Cristo nos incumbiu seja também cumprida na vida de cada um. Assim sendo, compartilhe com os seus esta live lá no seu Facebook, lá no seu WhatsApp, onde você tiver o seu número de amigos, pessoas, familiares, enfim. Eu quero fazer isso agora, você que nos acompanha, temos ouvintes também pela nossa web Rádio Pensanista, estamos aqui simultaneamente transmitindo juntos aqui diretamente do Instagram, aliás, do Facebook e também da nossa web Rádio Pensanista. Você que está nos acompanhando é muito bem-vindo a esta transmissão. Nós queremos hoje, então, no primeiro momento, compartilhar com os seus, ou seja, com os nossos, quem está no Facebook, você pode também fazer isto agora. Eu compartilho aqui, você compartilha aí e mais pessoas vão se juntar a nós nesse estudo desta manhã mais uma vez, compartilhando nesse exato momento, e você é muito importante que você pegue a sua Bíblia e acompanhe esse estudo nesta manhã, ok? Vamos lá então. Quero lembrar também, já que é um café teológico, estamos aqui com nosso cafezinho nesta manhã fria de sábado, aqui está tendo friozinho bem agradável também. Você é convidado a apreciar desse cafezinho especial que aqui tenho para oferecer a você. E você tem interesse de adquirir o mesmo, você pode fazer através da nossa loja, pensanistteologica.com/loja. Você adquire por lá, o mesmo portal onde você adquire a nossa revista. Você pode fazer a aquisição lá da revista, assinar a revista ou edição avulsa, se você quiser também adquirir lá e conhecer a revista. Quem ainda não o conhece pode fazer isso através da nossa loja, pensanistteologica.com/loja, adquire por lá. E lá também tem o nosso café Caju, você pode fazer o pedido por lá. Onde você estiver, vamos entregar a você sem frete algum. Olha que legal, vale a pena você também fazer a sua aquisição. Abraço, bom dia para Everton Silva, também a Reginalda Duarte Miller está conosco, bom dia para você. Vão compartilhando com os seus, deixando seu comentário, seu like aí, para que mais pessoas nos acompanhem nesse estudo desta manhã. Eu quero também cumprimentar quem está na nossa web rádio aqui em Canguçu, também em Pelotas, temos ouvintes nesta manhã através do pensinisso.webradiosite.com ou no aplicativo. Você pode baixar o aplicativo e ouvir que estamos simultaneamente sendo ouvido por lá, certo? Eldo Dário Cruz Robos conosco, bom dia para vocês, bom dia também Vanderlé Soares, nesta manhã junto conosco, aproveita e vão compartilhando. Salmo hoje 55, Salmo de Davi, é uma oração de um homem perseguido. Diversas vezes na vida, Davi passou por problemas, perseguições, e hoje ele vai abrir o coração para que nós, mais uma vez, entendamos que sim, o crente, o Filho de Deus, passa por problemas, aflições, passa por perseguições, e mais ainda, Davi nos ensina que a coisa mais triste é quando um familiar o persegue. E é isso que ele vai dizer hoje a partir do Salmo 55. Esse salmo tem um contexto teológico muito bonito, que ele nos fala sobre aquilo que Cristo até mesmo passou quando assim fora traído pelo próprio Judas. Então, poderíamos dizer, esse salmo, o sofrimento, a angústia que Davi tem em sua vida,
é um antítipo daquilo que Jesus sofreu e também fora traído por Judas no decorrer de seu ministério quando esteve entre nós. Então vale a pena você ficar conosco. O Salmo 55 tem 23 versículos e nós já vamos iniciar o estudo. Quero incentivar você que está conosco também a lembrar mais uma vez, você que está conosco, da nossa revista. Se você ainda não é assinante, se você não renovou a assinatura, faça o seguinte, entre em contato comigo, até mesmo pelo WhatsApp, pode entrar lá no 53999014822. Colabore com os trabalhos de missão que fazemos diariamente, através da rádio, revista, através do site, devocional diário, através do trabalho de capelania hospitalar e prisional e tantas outras coisas. Você é o nosso parceiro quando você assina a revista. Se você ainda não é assinante, assine o quanto antes, que você vai ser um colaborador nosso também. Permaneça conosco, o estudo já vai começar. Ivani Hatke está dizendo bom dia também para você. Eli Silva Duarte, bom dia a todos que estão conosco. Vamos lá então, Salmo 55. Nesta manhã, como eu já disse, o Salmo 55 é o Salmo de Davi, é o regente do coro para instrumentos de corda, diz aqui a NTLH. Você pode usar outra Bíblia também, caso você queira acompanhar o estudo de hoje. Nós queremos então, no Salmo 55, iniciando com o versículo de número 1. O versículo de número 1 diz assim: ouve a minha oração, ó Deus, não deixes de atender o meu pedido. Veja que Davi aqui, nas primeiras palavras, ele está angustiado, ele está aflito diante daquilo que ele está passando em sua vida. E ele segue dizendo, eu quero ler de uma forma corrida o texto até o versículo 6. Podemos assim ler. Acompanhe a sua Bíblia, é importante que você assim também tenha ela aberta em suas mãos. Escuta-me e responde às minhas aflições. Me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Até o versículo 5, vamos parar e meditar sobre esta parte aqui. Entenda o seguinte, Davi estava no trono, ele era o rei de Israel, e acontece que, assim como muitos salmos que ele escreve, ele passa por aflições na vida, e isso é muito comum na vida de qualquer um e também do cristão. Há muitas pessoas que pensam assim, o cristão, ele, por ter fé em Jesus, não pode passar por aflições, ele não pode se queixar, ele não pode passar por angústias, e isso é antibíblico. O cristão, ele passa por aflições na vida, e Davi nos ensina isso muito bem. Uma, porque nós estamos inseridos num mundo que está caído, ou seja, está em pecado desde a queda de Adão e Eva. Isso é importante a gente salientar aqui. Davi, ele era um ser humano como outro qualquer. Não é porque ele ocupava o posto de rei, ele não passaria por aflições. E isso ele não tem vergonha de dizer. E é importante que muitas vezes você que é cristão, lembre-se sempre disso. Você não está imune de não passar por perseguições, escassez, fome, dores, acidentes e por aí vai. Até mesmo alguns pensam, porque eu estou na igreja, sempre fiel, crendo, ouvindo a palavra, não vou passar por aflições. Isso não é da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, até mesmo esse final de semana, nós vamos lembrar, Jesus nos garante assim, dizendo, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença é que quando a aflição chega, quando a perturbação passa e bate na nossa porta, nós temos alguém que atende, e é o Senhor Jesus que nos defende, nos consola e nos conforta. E é isso que nós vamos aprender de uma forma muito pontual no dia de hoje, através desse salmo. O que nós estamos aqui, entrando no contexto, Davi, ele era rei de Israel, havia pecado, e de novo, a Bíblia não desmente isso,
ele pecou, pecado da cobiça, cobiçou a mulher de Urias, adulterou com ela, e o que mais ele fez? Ele matou Urias, o esposo de Batseba, teve relações com Batseba, e acontece dessa relação, nasceu um filho. E aqueles que sabiam dessa história não gostaram disso, começaram a perseguir isso. E o texto que aqui está diante de nós hoje, ele nos fala da perseguição que Aitofel, um amigo chegado de Davi, começou a perseguir ele porque não achava que Davi era digno de ocupar o trono de rei em Israel. E é importante que a gente sempre entenda isso. Há muitas pessoas que não aceitam outras pessoas ter status ou até mesmo ter cargos porque considera tal pessoa incapaz, pecador demais e por aí vai. E era isso que estava no contexto. Então se juntou Aitofel, um amigo chegado de Davi, e o seu próprio filho, Absalão. E esse é o contexto. Então esses dois, o filho de Davi, Absalão, e até mesmo Aitofel, um amigo chegado, se juntaram para tirar Davi do trono. Começaram a perseguir e a perseguição foi tão severa que ameaçaram ele até de morte. Então Davi fica com medo. E é aí que ele escreve o Salmo 55. E o medo bateu na porta do coração de Davi. E isso fez com que ele, como um ser humano qualquer, tremesse de medo. Ele diz isso aqui no versículo 5. Sinto um medo terrível e estou tremendo, o pavor tomou conta de mim. Por quê? Ele diz que as pessoas começaram a persegui-lo e ameaçá-lo de morte. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos, a perseguição dos maus me esmaga, diz Davi. Então, imagine um pai ser perseguido pelo próprio filho. Era isso que estava acontecendo aqui. E você talvez que tem filhos, só imagine, se você tem passado ou passa por isso, busque sempre consolo nessa palavra que há outras pessoas como Davi que também passaram por isso. Quero aqui deixar o abraço para, temos ali, junto conosco, Ivani Hatt, que já cumprimentamos, temos também a Eliane Tim Miller, está assistindo, bom dia, ela e o Rui, abraço para vocês, meus queridos, que bom. O Rude Regiane Pum, está de volta, quanto tempo que não aparecia aqui no nosso estudo nessa manhã. Bom dia também, bom dia para vocês. Estamos no Salmo 55, versículo 6, vamos lá. Cafezinho nesta manhã, fria aqui em Canguçu. O Salmo 55, versículo 6, veja o que diz. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Davi, ele diz assim, dá vontade de fugir, dá vontade de correr, dá vontade de se esconder. Ele até usa aqui essa figura de linguagem, se eu fosse como uma pomba, eu voaria para bem longe, longe dos meus problemas. Talvez hoje eu esteja pregando aqui para alguém que está passando por inúmeros problemas. Problemas familiares, problemas de saúde, às vezes problemas financeiros, ou lá no emprego. E talvez você já tenha tido esse sentimento de vontade de fugir. E acontece então que esse sentimento, acredito que já tenha batido no coração de cada um de nós. Quando assim a tristeza, a dor bate e você tem vontade de fugir. E a dica está lá no final. Então, permaneça comigo que o que você é convidado a fazer, caso você esteja se sentindo assim. Fique aí, não saia daí. É muito importante que você permaneça nesta live para aprender um pouco mais. Seguindo o texto, nós temos então o versículo 8, Salmo 55. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. O texto bíblico, quando cita essas duas palavras, ventania e tempestade, é uma menção até mesmo que Apocalipse faz, referindo-se à perseguição, a problemas, e no texto bíblico, profecia, especialmente quando se refere à ventania, tempestade, está dizendo especialmente sobre
problemas, dificuldades e a perseguição, essa que Davi estava sentindo na sua pele nesse momento que ele viveu. Versículo 9: Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Olha o que eles estavam fazendo. Conchavos é aquela reunião dos homens maus que tramam desgraça sobre a vida de outros. E Deus, ele é chamado para atrapalhar, destruir as reuniões que tramam violência, porque eles já estavam fazendo isso e Davi estava vendo isso. Quem eram os seus inimigos? Já dissemos. Aitofel, amigo chegado de Davi, e o seu próprio filho Absalão. Versículo 10. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Então, eles vieram sem dó e piedade, trazendo desgraça, crimes e maldades. Versículo 11. Por toda parte a destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Era o que ele estava vendo. Vamos ler um texto mais longo para que você entenda. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Olha o que ele está dizendo aqui. Não era um amigo distante, alguém que talvez fosse não o seu chegado, mas ele diz assim, era alguém que eu andava com ele. Talvez você já tenha enfrentado isso, problemas que não vieram de gente estranha, mas veio e nasceu de pessoas que são pessoas íntimas suas. E isso, Davi aqui, ele está dizendo, ele está falando de alguém que andava com ele, que tinha amizade com ele, que ia para o templo com ele, adorar a Deus no templo. Isso acontecia, o povo de Israel geralmente peregrinava rumo à adoração no templo, lá em Jerusalém, e assim iam familiares, amigos chegados para adorar a Deus no templo. E acontece o seguinte, quantas vezes Davi foi junto com Aitofel, seu amigo chegado, e o seu próprio filho Absalão adorar a Deus no templo. Agora, nesse contexto aqui, eles se viraram contra o próprio Davi. E isso estava deixando ele muito triste. Não só triste, mas como ele mesmo menciona, com medo. Então, ele diz, nós conversávamos com toda a liberdade. Há momentos na vida em que, por um ou outro fator, muitas vezes nós temos pessoas chegadas nós que se viram contra nós. Eu percebo que há muitas vezes dentro da família isso. Percebo também que devido muitas coisas que acontecem, às vezes pais brigam e lutam e têm inimizade com os filhos, filhos com os pais, casais, esposo e esposa, que geralmente estão em pé de guerra, que às vezes assim é difícil resolver isso, a não ser que alguém baixe as armas, peça perdão e volte a conviver em paz. Do contrário, se ambos que estão lutando, que estão guerreando, não baixar as armas, a guerra só persistirá. E a gente percebe isso que o inimigo, o diabo, ele tem feito isso, em que pessoas que são chegadas, muitas vezes vizinhos, parentes, irmãos, elas começam a criar atritos, inimizades e lutam contra si como se fossem grandes inimigos. E isso talvez é mais doloroso do que você ter um inimigo que não fosse o teu chegado, não fosse alguém íntimo. Em outras palavras, Davi estava enfrentando isso em sua vida. Vejamos o versículo 15, vamos mais uma parte. Eu quero deixar um abraço aqui para a Ivani Bihaus Ledeburg também, está conosco, bom dia para você. O estudo de hoje, Salmo 55, abra aí na sua Bíblia.
Temos aqui o nosso cafezinho especial para você fazer seu pedido e vamos entregar onde você estiver também. Café de qualidade, Frutinismo Café, faça seu pedido, vamos entregar onde você estiver. Salmo 55, versículo 15, que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Então, Davi aqui, como ele sempre faz, ele não mede as palavras, talvez para falar aquilo que está no seu coração. Para quem ele está dizendo isso? Poderíamos mencionar que isso é uma oração que ele faz para Deus, porque não adianta a gente esconder nada de Deus. Se você está com raiva, entregue a sua raiva para Deus. Ele é capaz de fazer justiça e quem tem direito de se vingar é o Senhor, não nós. E ele faz isso, então, ele clama que Deus o ajude. E esse era o desejo que estava em seu coração. Já que seus inimigos estão vindo contra ele, então ele diz que a morte venha de repente sobre os meus inimigos. Profundo isso, né? Versículo 16, mas eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda e ele me salva. E ele diz, então, de manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo e ele me ouve. Então, onde Davi está lançando a sua angústia, o seu medo e até mesmo a sua raiva no colo de Deus. Ele faz isso 3 vezes por dia. No texto original, o hebraico está da forma como é visto o dia para o povo judeu. O dia começa à noite, manhã e tarde. Para o povo judeu, então era 3 momentos de orações. Era de noite, de manhã e de tarde. Aqui está da forma como nós, muitas vezes, dividimos o nosso dia. O nosso dia começa como? O nosso dia começa meia-noite, vem manhã, tarde e noite. Do contrário, o texto no original está de noite, de manhã e de tarde. 3 momentos, 3 orações que era comum do povo de Israel orar 3 vezes por dia. E em todas essas orações, Davi diz, eu estou orando a Deus para que Deus me livre dos meus inimigos. Ele está dizendo isso então, de manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo e ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. E ele segue dizendo, ó Deus, que reina desde a eternidade, me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. Então a grande dica é, quando você estiver passando por aflições, angústias, ou até mesmo perseguições, como eu disse, às vezes acontece dentro de casa, com pessoas queridas, pessoas que você ama e muitas vezes elas voltam-se contra você mesmo. É momento de lançar no colo de Deus a nossa angústia, a nossa preocupação, nosso medo, que tantas vezes os filhos de Deus também enfrentam. Nós não somos chamados para fazer vingança, mas se houver o desejo disso, entrega para Deus. Ele o fará no tempo e na medida dele, não é para nós fazer. E Davi nos ensina isso não somente nesse salmo, mas também em tantos outros. Então fica aí a dica para você. Abraço para Darli Pribe, está conosco. Ela diz bom dia, estou com a mãe, ore por ela. Com certeza, estaremos orando. A Darli está juntamente com sua mãe lá no hospital, aqui no Hospital de Caridade Canguçu, a dona Renilda, precisando muito das nossas orações. Estaremos orando sim. Conosco também, Juliano Bilitim, pastor Juliano, abraço, acompanhando, Deus abençoe também. Estamos no Salmo 55, falando de aflições que Davi passou em sua vida, especialmente uma aflição muito próxima em que bateu na sua porta quando ele fora perseguido por Aitofel e o seu próprio filho Absalão. Os dois se juntaram contra ele para tirar Davi do trono, porque Davi, aos olhos de Absalão, seu próprio filho Aitofel, não era digno de ocupar o trono de Israel porque ele era um pecador, havia cobiçado, matado e adulterado. Então isso está no pano de fundo desse salmo aqui.
Então Davi, ele ora a Deus para que Deus o ajude, porque ele está com medo dos seus próprios inimigos, que não são inimigos de fora, são inimigos que ele diz aqui, vieram de dentro de casa. São o seu filho e seu amigo chegado, que ia com ele para o templo para adorar. Versículo 19, vamos caminhar para o término aqui, e a dica está no final. Se você tem passado por aflições, angústias e perseguições, às vezes vindo até de pessoas queridas suas, leve-se para casa aqui. Versículo 19, ó Deus que reina desde a eternidade, me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras deles eram mais macias do que a manteiga, mas o seu coração havia ódio. As palavras deles eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Então veja aqui que ele diz aqui, pessoas próximas, seu antigo companheiro, estavam atacando. Enquanto que as coisas, no primeiro momento, quando havia um vínculo de amizade, era tudo muito bom, agora em seu coração surgiu o ódio, a vingança, a perseguição. E versículo 22 e 23 traz aí o fechamento do salmo que ele nos recomenda. Se você passar por isso, faça o seguinte: entregue seus problemas ao Senhor e ele os ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Versículo 23. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida, eu, porém, confiarei em ti. Então, a dica final é isso. Sim, eu disse lá no início que, independentemente se você crê em Deus, é um cristão fervoroso, piedoso, enfim, está todo final de semana na igreja, isso não vai te deixar imune de passar por aflições, perseguições, dores, angústias, enfermidades. A Bíblia nunca promete que você, ao crer em Deus, você vai ser liberto de problemas dos mais comuns. Isso aflige e atinge a vida de cada um, assim como atingiu na vida de Davi. Davi nos ensina que há uma coisa a ser feita: confiar no Senhor e entregar para Ele até mesmo o desejo de vingança, a raiva que houver no coração. E não precisa mentir para Deus. Às vezes nós temos vontade de se vingar. Temos ódio em nosso coração, mas esse ódio não pode ficar no nosso coração. Nós precisamos devolver isso, entregar isso ao Senhor para que Ele resolva a situação e faça justiça. E Davi saiu bem dessa situação porque Deus fez justiça. Para quem conhece a história, infelizmente Absalão, que veio contra o seu próprio pai, tentando tomar o trono, juntou com Aitofel, seu amigo chegado. Absalão, a história conta que ele morreu de uma forma muito trágica. Até Davi, ele lamentou muito a morte do seu filho. Mas Deus estava no controle da situação, porque Deus tinha feito uma promessa para Davi e o seu povo, que haveria de deixar ele como rei. E esse homem, por mais pecador que foi o homem que Deus escolheu para ser o grande rei de Israel. O que eu quero ainda mencionar é que os teólogos fazem uma ligação que poderíamos aqui fazer com o sofrimento de Jesus. É importante a gente lembrar, Jesus sim foi perseguido, Jesus foi maltratado e morto. E a ligação que poderíamos fazer é que aquele que andou com Jesus 3 anos, o traiu no último momento, é Judas. Davi aqui, também uma figura do Cristo que haveria de vir, ele esteve com seu amigo chegado, seu próprio filho, viveu, cresceu, como ele diz aqui, ia para o templo com ele, e estes o traíram. Então, só para vocês verem aqui. Então, dá para a gente fazer uma analogia com aquilo que haveria de vir, que o Filho de Deus passou por aflições, perseguições, como Davi o passou. Só para vocês sempre lembrar que na teologia a gente chama isso do tipo e antítipo, daquilo que passou lá atrás,
é uma referência daquilo que Cristo viveu em seu próprio corpo, na sua vida, no seu ministério. E a grande resposta final, que a gente fecha o nosso programa de hoje com isso, nós temos a certeza de que Deus, assim como livrou e libertou da angústia, do medo e da perseguição Davi, ele o fez também com Jesus, dando a Jesus a vitória sobre a própria morte e seus inimigos. Isso nos faz, mais uma vez, crer, confiar e confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador em todos os momentos, bons e maus. Então, o convite final do Salmo é este: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Isso é NTLH. Mas esse obedece aqui poderíamos dizer aquele que lhe confia, que entrega o seu coração ao Senhor. Então, como Davi, que diz, eu porém confiarei em ti, sejas tua também esta expressão de fé. Eu porém confiarei em ti. Guarde isso no seu coração. Esse é o Salmo de número 55, uma oração de um homem perseguido. E este era Davi, que fora perseguido pelo próprio filho e seu amigo chegado. E muito nos ensina a partir do que nós refletimos no dia de hoje. Então, se você gostou, compartilhe com os seus. É importante que você assim o faça. Compartilhe essa mensagem. Muitas pessoas precisam também desta palavra no seu coração. E a gente sabe que todos nós passamos por aflições, seja lá quais forem. E precisamos sempre entregar aquele que conhece a nossa vida, o nosso coração, nosso medo, nossa angústia, nossas dores e até mesmo o ódio que muitas vezes tenta tomar lugar no coração. Ele precisa ser lançado no colo do Senhor para que Ele resolva os nossos problemas e tire de nós a angústia. E como Davi, que queria voar para longe, onde há descanso, onde não há problemas, nós podemos sim descansar no colo do Senhor. Lá é descanso, a salvação, há também libertação de tudo aquilo que temos passado. Continue confiando, no tempo certo o Senhor agirá. Abraço para Neiva Helvig, também Delane Matos, bom dia Nileda, Helvig Gutner está conosco, abraço, estamos aqui no nosso Café Teológico, encerrando nesta manhã, você que chegou ao final agora, aproveite e ao terminar aqui, volta, assista, enquanto você está lá fazendo suas atividades, enfim, ouça toda essa palavra que vem do coração de Deus ao seu coração. Não se esqueça, é muito importante que você também reveja tudo isso e compartilhe com os seus lá na sua rede social, no grupo do WhatsApp, da família, dos amigos, sua igreja, departamento e também seu próprio feed lá no Face, enfim, onde você tiver oportunidade. É importante você fazer para alcançarmos mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Eu fico por aqui, continue sintonizado com a nossa web Rádio Pense Nisso, 24 horas no ar, já alcançando 140 mil ouvintes ao longo desses 5 anos aí. Graça e paz a todos, bom final de semana, vem aí o Oro por Você às 10, 11 horas, culto doméstico, pastor Welton, meio-dia mensagem de esperança, à tarde vem o Gaúcho Gospel, à noite o Arnos Tour, balando os embalos da sábado à noite com o Iman Luster, um programa em Pomerano aí para você, muito bom. Amanhã tem um programa bem bacana também, falando a Hora Luterana amanhã às 10 horas, falando sobre o ministério feminino. Você concorda? O que a Bíblia diz sobre isso? Amanhã às 10, não perca em nossa web rádio Pense Nisso. Fique na paz e apoie os nossos trabalhos assinando a nossa revista lá no site pensionisteologica.com ou diretamente comigo. Grande abraço a todos, fiquem na paz, até o nosso próximo programa.